Nós abrimos o CNN Prime Time de hoje com os números do primeiro pregão do ano. Dólar fechando em queda, mas ainda no patamar na casa dos R$ 6,00, 6,16. E a Bolsa operando praticamente em instabilidade, num dia em que as ações da Petrobras se valorizaram. Para entender o que esperar de 2025 na economia, eu converso agora com o Gilvan Bueno, comentarista do CNN Money. Gilvan, boa noite, é um prazer falar com você. Feliz ano novo desde já. É importante lembrar como foi tenso o fim do ano, ainda refletindo as dificuldades que o governo teve lá no Congresso para aprovar o tal do pacote do corte de gastos, que não cortava muita coisa e foi mesmo assim desidratado, perdeu força por decisão dos parlamentares. Até por isso a gente não ia esperar nada muito diferente nesse primeiro pregão, especialmente sobre o dólar. Te pergunto se ele vai ficar na casa dos R$ 6,00 neste 2025 ou se ele pode voltar a níveis mais normais, digamos assim, ou até subir. Boa noite mais uma vez. Muito boa noite, Márcio, nossa audiência. Muito feliz de começar 2025 falando sobre o mercado financeiro, mas nós temos um desafio, Márcio. O filme continua sendo de terror. Nos últimos dias de 2024, nós tivemos ali uma forte volatilidade, o mercado muito preocupado com o pacote fiscal, como seriam essas medidas, uma troca no Banco Central, e nós já iniciamos o primeiro pregão do dia, Márcio, em baixa. Em algum momento do tempo, lá pelo meio-dia, mais ou menos, a Bolsa de Valores, Márcio, atingiu o patamar de 119 mil pontos. Nós chegamos na mínima dos últimos 6 meses. Então, foi um filme de terror ainda. Continuamos em baixa. E o dólar, Márcio, a expectativa é que enquanto nós não tivermos uma reforma e uma decisão muito clara do que vai acontecer, uma atualização dos fatos, nós teremos esse dólar acima de R$ 6,00, pressionando e construindo inflação para as famílias brasileiras. Márcio. Queria te perguntar também sobre a Bolsa. Em 2024, o saldo final no um ano foi de queda, e uma queda bastante pesada. O que a gente deve levar em conta agora em 2025 para decidir se investe ou não em ações? Boa pergunta, é a pergunta que os investidores estão se fazendo nesse momento. O mercado brasileiro, Márcio, nossa audiência, ele tem 3 grandes atores. Um ator muito representativo é o investidor internacional. Um segundo ator são os investidores institucionais, os grandes fundos de investimentos. Márcio, nossa audiência, em 2024, os fundos de investimentos no Brasil tiveram um resgate de mais de 300 bilhões de reais, Márcio. E os investidores pessoas físicas, Márcio, que ainda não tem tanta força no Brasil. Então, vamos olhar para o nosso principal ator, que é o investidor internacional. Márcio, em 2024, ele tirou mais de 30 bilhões de reais do mercado brasileiro, porque ele não se sentiu muito seguro. E agora, no dia 20 de janeiro, Donald Trump toma posse, trazendo um pouco mais de incerteza, principalmente pelas questões de guerras tarifárias, Márcio, nossa audiência. Então, para 2025, a expectativa é de um cenário de volatilidade, com esses juros, como você destacou, Márcio, na casa de 2 dígitos, algumas casas já projetam incríveis 15% a 16% ao final de 2025. Então, você vai ter ali o seguinte: eu olho para a Bolsa de Valores ou olho para o mercado de renda fixa. O mercado de renda fixa me dá uma taxa sem risco, sem volatilidade. Então, a gente sabe que o mercado de ações vai ter muita volatilidade esse ano, Márcio. Pois é, esse é um ponto importante. Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa insegurança que você destacou na Bolsa, sabemos que os juros vão começar o ano em alta, como já adiantou o Banco Central na última reunião do Copom em dezembro. E isso acaba sempre provocando essa preferência pela renda fixa. Realmente é hora de sair da Bolsa agora? Quem fica na Bolsa é se arriscar? Márcio, ótima pergunta. O mercado brasileiro, quero parabenizar aqui a CGM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela criou uma coisa muito importante, chamada Análise de Perfil do Investidor, um termo abreviado, Márcio, chamado API. Então, as pessoas que olham para o mercado de ações, dentro desse API, que são 3 categorias, o conservador, o moderado e o arrojado, o mercado de ações é para o investidor moderado e arrojado. O que é isso, Márcio, nossa audiência? É alguém que aceita volatilidade, aceita esse sobe e desce. Então, o mercado de ações ele é para uma pessoa que aguenta cenário de 3 a 5 anos. Então, para quem pensa em mercado de ações agora, não vai precisar desses recursos e está respeitando o seu perfil de investidor, ou seja, não é aquele conservador que está precisando das suas reservas, mas que está olhando para um cenário de 3 a 5 anos, respeitando isso, muitos investidores, principalmente os internacionais, muitas casas de análise falam, se você tem tolerância à volatilidade e não precisa desse recurso, Márcio, a gente tem as principais empresas brasileiras em preços muito atrativos que podem atravessar esse cenário turbulento, de muita insegurança, de volatilidade,
mas que daqui a 3 a 5 anos podem recompensar o investidor que tem essa tolerância, esse perfil de risco, Márcio. Tolerância barra coragem. Agora, Gilvan, é importante, você destacou já Donald Trump e o quanto de incerteza ele leva para o cenário global. Você destacou a questão das tarifas. Especificamente aqui para o Brasil, como ele pode sobretarifar, cobrar tarifas de produtos que os Estados Unidos compram, até para beneficiar as empresas americanas. Aqui para o nosso país, quais são os riscos, basicamente, nessa nossa relação com os americanos? Ótima pergunta, Márcio. Eu queria trazer só um ponto interessante nessa nova cadeia produtiva que aconteceu nos últimos anos, principalmente no governo Biden. No governo Biden, foi criada uma nomenclatura chamada nearshoring. O que é isso? São os países que ficam próximos dos Estados Unidos e se beneficiam dessa logística muito próxima dos Estados Unidos pela questão tarifária. Então, Canadá e México foram países que se destacaram muito nesse novo modelo econômico. Donald Trump chegou e falou o seguinte, Márcio, olha só, eu vou olhar para vocês de maneira diferente. Ele falou, por exemplo, em Canadá, em anexar, falou em tributar um pouco diferente o México, e pela primeira vez nos últimos dias, ali no finalzinho de dezembro, Márcio, ele falou o seguinte, olha, Brasil, eu preciso conversar com vocês, porque se vocês me colocam tarifas, eu também vou te colocar tarifas. Foi uma fala nova, Márcio, mas isso é significativo, respondendo o que você me perguntou, quem são os nossos 3 principais compradores globais? Primeiro a gente tem a China, porque nós somos um país de commodities, logo em seguida nós temos os Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial, principalmente no setor de metalurgia, para o nosso setor de carnes. A gente teve agora uma discussão com a Europa. Então, assim, se eles trouxeram uma barreira tarifária para o Brasil, isso pode impactar a nossa balança comercial. Lembramos que nós gastamos mais ou menos 20 bilhões em dezembro, Márcio, para proteger a nossa moeda, que é muito importante. Se nós não tivéssemos protegido a moeda, talvez o câmbio poderia estar em 6,50. Olha isso, Márcio, muito forte. Então, o Banco Central foi lá e gastou 20 bilhões. A gente perde essa questão de ter uma injeção de dólar aqui, isso prejudica as nossas reservas. Então, a gente tem que ter bastante atenção e entender como vai ser essa negociação entre o Brasil e os Estados Unidos, como será o dia 20 de janeiro, vai ser determinante, Márcio. Você destacou um ponto importante numa fala anterior já, de como a insegurança do investidor internacional justificou essa retirada de dólares aqui do Brasil. Muito se fala que o governo deveria apresentar novas medidas de corte de gastos, já que esse primeiro pacote fiscal, fora já ser fraco na origem, ele foi ainda mais aguado, desidratado, enfraquecido pelo Congresso. Pergunto se isso realmente deve acontecer. De alguma forma, se o governo vai tomar, neste ano de 2025, novas medidas para deixar claro esse compromisso no corte de gastos, se é que existe esse compromisso. Márcio, uma coisa muito importante é reconhecer que houve uma falha. E isso ele já reconheceu. Um ponto positivo, o Haddad, no final de dezembro, falou o seguinte, olha, talvez eu possa vir aqui apresentar um novo pacote, trazer novas medidas. Esse foi um ponto positivo. Segundo ponto positivo, Márcio, foi o presidente Lula, fazendo uma fala muito em apoio ao Galípolo, que é o nosso novo presidente do Banco Central, que a gente tem que dar para ele pelo menos 100 dias, a gente tem que dar um voto de confiança para ele, que ele está chegando agora. E o presidente Lula, diferentemente do que fez ali no início com o Roberto Campos Neto, trouxe uma fala de apoio ao Galípolo, uma segunda vitória. A terceira vitória é o seguinte, é entender como será a volta, Márcio, do Congresso e as negociações para aprovar algumas questões, principalmente aquelas questões que você apresentou aqui, muito sobre emendas parlamentares, isso acaba travando a agenda do governo. Então, isso se resolvendo, a gente vai ter uma maior clareza e menos insegurança sobre as tomadas de decisões. Eu conversei com alguns empresários, Márcio, e muitos empresários estão muito resistentes a fazer investimentos, muitos fizeram orçamento, essa questão do dólar e inflação, muitos estão tendo que repassar ao consumidor final, então a gente tem que aguardar um pouquinho, Márcio. Esse é Gilvan Bueno, comentarista do CNN Money, nosso canal, nossos co-irmãos aqui da CNN Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista, Gilvan. Mais uma vez, boa noite e feliz ano novo. Feliz ano novo, boa noite. Um abraço.